O homem que comandou a Fórmula 1 por mais de 40 anos abriu a boca essa semana, e o que ele disse sobre o Gabriel Bortoleto é pesado. Bernie Ecclestone, 95 anos, viu tudo nesse esporte. Não deve nada a ninguém, foi direto ao ponto numa entrevista para o RTL. Bortoleto é muito rápido e tem tudo para se tornar campeão do mundo um dia. Um dos homens mais influentes da história da Fórmula 1 acabou de cravar o nome do brasileiro como futuro campeão. Eu sou o Gabriel e bem-vindos ao Pit Lane Brasil, e hoje a gente vai analisar essa declaração de verdade, porque ela tem muito mais por trás do que parece. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender quem é o Bernie Ecclestone e por que quando ele fala o paddock inteiro para ouvir. Bernie é o cara que pegou a Fórmula 1, uma coleção de garagens sujas e equipes brigando por dinheiro, e transformou no maior esporte motorizado do planeta. Comandou a categoria por 5 décadas, criou o sistema de direitos de transmissão que levou a Fórmula 1 para mais de 150 países, negociou com presidentes, com montadoras, com governos. Quando ele finalmente vendeu o controle do esporte para a Liberty Media em 2017, o negócio foi avaliado em 8 bilhões de dólares. Não é um jornalista empolgado, não é um torcedor, é o homem que passou décadas avaliando pilotos, equipes e projetos com frieza cirúrgica. Quando o Bernie elogia alguém, é porque ele tem razão para isso. E tem mais um detalhe que poucos sabem, foi o próprio Bernie, junto com a sua esposa brasileira, Fabiana, que abriu portas para o Bortoleto conseguisse a vaga na Audi. A família do Gabriel chegou a mandar uma mensagem de agradecimento para eles quando o contrato foi confirmado. Ou seja, Bernie não é só um observador externo nessa história, ele é parte dela. Então quando ele diz que o Bortoleto pode ser campeão, ele não está chutando, ele está falando de um piloto que ele conhece de perto. Mas será que ele tem razão? Vamos construir o caso. Por que faz sentido acreditar no que Bernie disse? Primeiro, o histórico nas categorias de base é absurdo. Bortoleto foi campeão da Fórmula 3 com 45 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. No ano seguinte foi campeão da Fórmula 2, na sua primeira temporada na categoria. Estreante, campeão. Isso é o tipo de trajetória que só os melhores têm. Segundo, a maturidade não combina com a idade. Ele tem 21 anos e já fala sobre processo, sobre aprendizado diário, sobre construir o DNA de uma equipe. Não é o discurso de piloto deslumbrado, é postura de quem sabe que está construindo algo grande a longo prazo. Terceiro, o timing é perfeito. A Fórmula 1 de 2026 zerou tudo. Regulamento novo, carros novos, motores novos. Quando as regras mudam radicalmente, jovens pilotos que não têm vícios do passado tendem a se adaptar mais rápido. Bortoleto nunca pilotou com as regras antigas. Ele está aprendendo a Fórmula 1 junto com todos os outros. Quarto, a Audi mostrou nos testes que tem um projeto sério. O motor liderou o Speed Trap com 344 km por hora. A confiabilidade foi excelente e a equipe rodou mais voltas do que quase todo mundo. Se esse processo continuar evoluindo, Bortoleto vai ter um carro competitivo nas mãos. Mas a gente não pode só comprar o elogio de Bernie sem olhar para os obstáculos reais. Primeiro, a Audi ainda tem muito a evoluir. O próprio Bortoleto admitiu que o carro é arisco nas curvas e que a aerodinâmica ainda precisa de muito trabalho. Velocidade de reta é uma coisa, dominar as curvas contra McLaren, Mercedes e Ferrari é outra completamente diferente. Segundo, o próprio Bernie colocou a Mercedes como favorita ao título em 2026 e colocou a Ferrari como a incógnita mais perigosa. Ou seja, ele acredita em Bortoleto como um projeto de longo prazo, não necessariamente como favorito para esse ano. Terceiro, ser campeão do mundo existe um conjunto perfeito de piloto, carro, equipe e momento. Ayrton Senna levou anos para ter esse conjunto. Schumacher construiu a Ferrari ao redor dele. Hamilton chegou na Mercedes no momento certo. Bortoleto está construindo esse conjunto agora e isso leva tempo. A pergunta não é se ele tem talento para ser campeão. A pergunta é quando? Agora eu vou dar a minha opinião. Então, ele tem razão? Sim e não ao mesmo tempo. Bortoleto tem todos os ingredientes, o talento está comprovado nas categorias de base, a cabeça está no lugar, o projeto da Audi é sério e a Fórmula 1 de 2026 criou uma janela de oportunidade real para uma equipe nova se destacar. Mas não para 2026, o campeonato desse ano vai ser uma batalha de adaptação e as equipes com mais recursos e mais histórico, como a Mercedes, Ferrari e Red Bull, ainda levam vantagem. O que Bernie está dizendo no fundo é que muitos no paddock já pensam em silêncio. Bortoleto é a aposta mais empolgante da próxima geração. E se a Audi der a ele um carro à altura do seu talento, seja em 2027, 28 ou 29, a conversa sobre o título vai ficar cada vez mais séria.
E aí, você concorda com o Bernie? Acha que o Bortoleto tem tudo para ser campeão do mundo ou é cedo demais para falar nisso? Comenta aqui embaixo, quero muito saber a sua opinião. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos vídeos, porque a temporada de 2026 está só começando e vai ter muita coisa para analisar.